tarde a todos e todas. Gostaríamos de agradecer a presença aqui, né, dos nossos ouvintes, do nosso público. Agradecer também já a todos e todas que estiveram conosco, né, nesses últimos dias, integrando, fazendo parte do segundo seminário de telenovela em telas. Então, é o nosso último dia aqui, o encerramento. Tivemos programação na terça aqui no YouTube, ontem presencialmente na Universidade Tuiuti do Paraná, e hoje temos aqui o encerramento do evento, então, com o professor doutor Álvaro Cruz, que em seu doutorado desenvolveu a tese Renascer, narrativa cordial e estilo maneirista na telenovela brasileira. O nosso convidado é doutor e mestre em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorado sanduíche, especialista em argumento e roteiro para cinema e televisão pela Fundação Armando Álvares Penteado, bacharel em cinema e vídeo pela Faculdade de Artes do Paraná, Unispar, e atua como docente em produção audiovisual e publicidade e propaganda nas Faculdades Integradas de Bauru e em audiovisual no Centro Universitário Senac. Roteirizou e dirigiu os curtas-metragens Memórias do Meu Tio, Janelas, Mimese e Palhaços. É crítico fundador e editor da revista Pós-Créditos, né, que até eu gostaria de divulgar aqui as redes sociais, né? No Instagram, @revista Pós-Créditos. Então, já divulgando aqui, pedindo que todos sigam, né? Que tem um conteúdo lá excelente sobre ele vai comentar aqui sobre a telenovela Renascer, né? Como que ele está fazendo as críticas da novela. Tem uma entrevista também com Bruno Luperi, né? O autor do remake da nova versão da novela Renascer. Então, tem conteúdos lá que valem a pena vocês seguirem. Então, né, é autor também do romance Caso o País Acabe, Envie-me a Haruki Murakami, e como pesquisador transita entre cinema e televisão, refletindo principalmente sobre roteiro, direção e crítica. Então, gostaríamos de agradecer a presença, né, estamos ansiosos aqui para esse diálogo. A lista de presença, né, para quem está assistindo aqui a nossa transmissão, está no chat, ali nos comentários, o link, e também está na descrição do vídeo. Então, né, quem estiver assistindo a transmissão ao vivo, né, pode assinar a lista, e depois o setor de extensão da Universidade Tuiuti vai emitir os certificados como ouvinte. Eu acho que são esses nossos recados. Deixe também seus comentários, suas perguntas, né, que o nosso convidado depois vai responder, vai comentar aqui no final. E passar então para a professora Sandra, né, realizar seus comentários, e depois, em seguida, para o professor Álvaro. Obrigada, professora Aline. Boa tarde, então, a todos e todas. Inicialmente, agradecer muito ao professor Álvaro por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. É uma satisfação receber um pesquisador assim versátil, que tem atuação em diversas instâncias, enfim, de pesquisa, de divulgação, tudo é bem o nosso objetivo. Então, nós estamos muito felizes por tê-lo conosco hoje, nessa última sessão do Telenovelas em Telas 2. Bom, eu queria só lembrar e pedir à nossa audiência, aqui também agradeço, que nos ajudem a especificar, a divulgar, que esse nosso evento é um evento que se dirige de maneira bem ampla à sociedade, né? Não é, nós lidamos prioritariamente com os pesquisadores, com esse pessoal da academia que vem aqui conosco, estamos fazendo isso a partir da academia, mas ele é um evento que se
se dirige a todo mundo que curte, por exemplo, é, não só a telenovela, né, mas os seriados, enfim, a produção audiovisual em geral, né, no país, principalmente, e também em outros âmbitos. Então é isso, muito obrigada, professora Aline, obrigada, professor Álvaro, mais uma vez, e agradecemos também a nossa audiência. Obrigada. Posso começar? Pois não? Sim, fique à vontade, muito Então tá obrigada. bom. Bom, primeiro eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é o convite da professora Aline, professora Sandra, falando sobre as duas Renascer, né, os dois Renasceres, né, a Renascer de 93 e a de agora. Eu só vou avisar, eu tô com as minhas 2 cachorras aqui por perto, não tem como tirá-las, então pode ser que de vez em quando surja algum ruído, tá. Já vazou um latido agora há pouco. Eh, então, eu comecei essa pesquisa, em 2014, né, a minha pesquisa de tese na Unicamp, no departamento de multimeios, orientado pelo professor Gilberto Sobrinho, e quando eu iniciei essa pesquisa, eu estava muito interessado na questão estilística da novela, né, eu achava uma novela com uma mise-en-scène muito particular, então queria tatear, um pouco, sobre os processos e sobre, como, se organizava o discurso dessa novela, a partir dessa mise-en-scène. Era uma novela que eu tinha, assim, quando a original, quando passou, eu tinha 5 anos de idade, então eu tenho poucas lembranças, mas eu tenho uma lembrança muito forte da infância, da imagem do Fagundes no final, que ele transitava de cadeira de rodas pela fazenda, né, e isso me marcou muito, essa imagem. E aí quando, houve uma reexibição no Viva, em 2012, eu consegui assisti-la, né, do começo ao fim, e aí propus esse projeto, né. Era um projeto que a princípio, inclusive, visava uma comparação entre, o Renascer e o Rei do Gado, mas aí nós entendemos que seria muita coisa, né, para um projeto só, para uma pesquisa só, então ficamos só, em Renascer. Eh Então, eu fiz esse processo de ver a novela, depois revi, né, capítulo por capítulo, fichando, né, e anotando, coisas que me interessavam tanto na narrativa, quanto, em procedimentos formais de movimento de câmera, de montagem, né. Então fui fazendo esse fichamento, eu tive que comprar a novela, desses colecionadores que baixam, tal, porque que gravam, porque a novela não estava no Globoplay ainda, né, então fiz esse foi o início do trabalho, né, rever a novela, fichando e tentando ali diagnosticar, padrões e pontos fora da curva, né, dentro dessa construção narrativa, que tem manutenções também, né, apesar da Renascer original, ter ali uma uma maneira de produção, um modo de produção mesmo, que me parece bastante singular, né, eles iam pra Bahia, periodicamente gravar, e passavam perrengue nas locações, né, mas, isso eu considero como, a Globo sabia que isso ia acontecer e queria que isso acontecesse, porque a Globo precisava se provar que ela podia fazer Pantanal, né, eu acho que Renascer nasce muito nesse é uma trama irmã de Pantanal, e ela nasce muito desse trauma, né, da Globo ter negado o Pantanal, e a Manchete foi lá e produziu, e a Globo falou: "Não, preciso fazer algo nesse sentido, que prove que é o meu padrão de qualidade, né, que prove que eu, enfim, que eu consigo dar conta dessa produção". Eh, então, essa novela que tem essas singularidades todas, mas também ela tem, né, às vezes cenas multicâmeras, super padrões, né, acho que isso é incontornável a telenovela,
né, aquela coisa 4, 5 câmeras, campo contra campo, né, acho que a telenovela acho que nunca vai conseguir se desvencilhar completamente disso, muito embora hoje o público, até por conta da demanda de produção, né, muito embora hoje o público cobre, né, um visual, uma visualidade mais atrativa, né. Também eu acho que não dá mais para pensar a telenovela daquela forma herdeira da radionovela, né. Eu assisto sem assistir, só escutando e fazendo outras coisas, né. Eh, então, fiz esse fichamento e fui caindo em bibliografias, né, acho que um livro que foi central na minha pesquisa foi o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né, o desenho que ele faz ali do homem cordial, né, como um traço de personalidade brasileira. Eu vou só encostar minha porta aqui, porque senão vai vazar latidos. Pronto. Então, eu encontro esse homem cordial ali na figura do José Inocêncio, né. Esse homem, esse pai idealizado que tenta trazer tudo para o âmbito privado, né. A esfera pública praticamente inexiste, né, na Renascer original, e acho que nessa também, né. Tem alguns personagens que têm trânsito ali, eh mas é esse microcosmo, né, quase feudal ali, né, regulado por esse fazendeiro, né, e e que me parece vem ao ar, né, é colocado ao ar no momento de uma certa crise da modernidade, né, porque a gente, passa pela redemocratização, né, elege Fernando Collor de Mello, que é esse presidente com pinta de galã de novela, né, e juventude, modernidade, e aquilo tudo vem abaixo, né. E aí Pantanal entra, no ar nesse momento e providencia esse escapismo para o público, né. Eh, e Renascer acho que também vem nesse sentido de uma certa restituição de um pai, desse pai idealizado brasileiro, a Maria Rita Kell vai falar sobre isso, né, sobre o pai ideal, né, eh, esse pai ideal, mais conservador, né, que era o José Inocêncio, que faz algumas concessões à modernidade, uma delas, na Renascer original, era a televisão, né. A televisão quando chegava na fazenda, e aí tinha toda um merchan da Globosat, né, que também estava chegando. Então a televisão era uma das concessões que a Renascer original fazia, né, à modernidade. E aí tem esse estilo, né, essa direção, essa montagem, o tratamento de som, né, era uma novela que brincava muito com som assíncrono às vezes, ou às vezes você via os personagens lá no fundo, e aí você ouvia o diálogo em primeiro plano, né. Então, tem toda essa construção estilística, que me parece, buscava explicitar, a robustez do padrão Globo de produção, padrão Globo de qualidade, mas também a modernidade dessa emissora, que conseguia, com o seu aparato, com a sua técnica, com a sua tecnologia, gravar essa novela majoritariamente em locação e construir, uma visualidade singular, né. E aí, nesse fichamento, eu escolhi ali, eu encontrei um conjunto de cenas recorrentes ali, eh, em que na apresentação dos personagens, em algumas cenas de sonhos e deslocamentos, em alguns desfechos, né, cenas que tinham essa singularidade ou essa experimentação. Por exemplo, tinha uma cena do Padre Lívio, com Joana, que é uma trama que não existe agora, né, porque o padre não é mais padre, é pastor, né, e eles nem têm um envolvimento romântico nenhum. Era uma cena em que, era um sonho compartilhado entre eles, em que Joana via Lívio crucificado, né.
E ali, nessa cena, o Luiz Fernando Carvalho já estava testando o que ele ia fazer depois em Hoje é Dia de Maria, né? Que é aquela coisa do galpão, aquela encenação, aquela cenografia toda teatral, né? Isso já estava naquela cena de Renascer. Então, acho que o Luiz Fernando Carvalho também, já nesse momento, e depois também em Rei do Gado e tal, experimentava algumas coisas que depois ele veio a radicalizar ali a partir do Hoje é Dia de Maria, né? Então, defendo esse estilo que explicita essa modernidade através do maneirismo, né? E aí eu retomo a ideia de maneirismo lá das artes, né? De um estilo nostálgico que ao mesmo tempo chega com essa ideia de que perdeu o bonde da história, né? De que tudo já que tinha que ser feito já foi, então agora só nos resta torcer e distorcer, né? Isso também ocorre no cinema, né? É, o Luiz Carlos Oliveira Júnior, inclusive, defende na tese dele o Hitchcock como o início de um certo maneirismo, né? Mas tem, claro, autores cineastas, acho que mais conhecidos por essa estilização, né? O De Palma, né? Em cima a partir da obra do próprio Hitchcock, né? Então, acho que há esse maneirismo da torção, e há também o que o Alain Bergalat vai falar de um certo maneirismo self-service, né? Que pega referências de vários lugares diferentes, embaralha ali. Então você vê, por exemplo, a cena do Damião, a apresentação do Damião na Renascer original, é uma típica decupagem de western, né? Do sujeito que chega no salão, mal encarado, e aí tem uma suspensão ali do rosto dele, né? Que só vai aparecer no final da cena. Então, eu defendo, eu localizo, né, e diagnostico e recorto esse conjunto de cenas que eu defendo como maneiristas, né. Tem uma cena ótima da Eliana com o Damião, que também é uma trama que não existiu nessa. Eliana e Damião fogem para a cidade e ela o leva na academia. E é uma cena muito engraçada, porque ela é toda feita em slow, e a Eliana tá na bicicleta, pedalando, e o Damião fica passando pela academia, e aí tem uma coisa, ela quer vesti-lo como um homem moderno, e ela coloca ele com uma gola rolê, mas ele não deixa de usar o chapéu, e aí fica aquele homem passando entre os aparelhos, assim, eu acho uma cena engraçadíssima. Então, enfim, esse conjunto de cenas está lá na tese. E eu tenho tentado fazer o que eu chamei de Projeto Renascer, no Instagram da pós-créditos da revista, uma certa... A minha cachorra está tossindo aqui, gente. Ser pai de pet é difícil, né? Eu estou tentando fazer ali no Instagram da revista isso que eu chamo de Projeto Renascer, que é pegar a tese e tentar fazer pequenas sínteses em posts, né, das ideias principais da tese, para torná-la mais acessível, né? Porque a gente sabe que o texto acadêmico muitas vezes ele é árido, enfim, as pessoas muitas vezes, né, têm certa dificuldade. Então, e tentá-lo trazer até para não só para uma linguagem, mas para um certo tamanho de texto, né, que é mais acessado. Eu, como um crítico que ainda privilegio a escrita e não a crítica em vídeo, sei que cada vez as pessoas leem menos, né? E tem essa coisa do tamanho do texto, né? Que é um desafio. E aí passo para falar sobre a Renascer de agora, que foi um acidente, né? Eu não me planejei para fazer essa cobertura crítica. Ela foi acontecendo. Se eu tivesse me planejado, talvez eu tivesse transformado isso num pós-doutorado, inclusive, né? Mas eu comecei a escrever alguns comentários no Instagram da revista, nos stories, meio soltos, e aí começou a ter uma repercussãozinha e tal. E aí, numa das vezes, como o espaço do texto era curto, eu falei, ao invés de botar o nome dos atores na frente, eu comecei a marcar os atores. Eu falei, quem sabe alguém vê, né? E marquei o Matheus Nastergaile. E ele foi um dos primeiros a ver.
e ele começou a curtir e compartilhar esse material, né? E isso trouxe uma visibilidade enorme para a revista, porque, enfim, a revista cresceu muito, e é muito engraçado isso, né? Porque é uma revista que eu sempre escrevi sobre televisão, mas me debruçava mais sobre o cinema na revista, e esse crescimento veio pela telenovela, que é um gênero que todo mundo fica, vai morrer, tá fadado a morrer, não sei o quê, né? E é isso, é a nossa narrativa mais popular, é a nossa narrativa que continua se comunicando mais, mesmo uma novela com 25 pontos, 26 pontos de audiência, atinge um mundaréu de gente, né? E tem uma outra coisa que eu acho que as pessoas não falam, mesmo que a novela não repercuta muitas vezes, não quer dizer que as pessoas não estão assistindo, né, também. Eh, então, eu tenho feito esse trabalho crítico que nasceu meio por acaso, e inclusive vou levá-lo agora à Socine em outubro, para falar um pouco sobre os desafios, as dificuldades, né? Tem hora que eu falo, nossa, acho que eu não tenho mais nada a contribuir com essa novela, acho que tudo que eu tinha que falar eu já falei já, né? Então tem horas que parece que eu estou me repetindo com uma série de coisas. É, Aí tem coisas às vezes bobas, né? Tipo, edição do texto. Escrevo no Word, passo para o Canva para colocar no Instagram. E o Canva é um editor de texto terrível. Às vezes você está ali editando, ele come uma letra, você não vê. Aí eu fico, putz, comeu o texto, né? Enfim. Então, coisas assim muito diferentes nesse desafio da crítica diária, né? Então, e aí, né, pensar nesse diálogo também com o leitor, de uma certa forma, eu acredito na crítica, numa crítica que possa, que seja pedagógica, em certo sentido, mas que também não fique fazendo muitas concessões, né? Eu acho que é papel da crítica, às vezes, introduzir o vocabulário audiovisual para o leitor, né? Então eu tento pensar a crítica nesse sentido, né? É uma crítica que às vezes, né, às vezes eu pego um conjunto de capítulos que, né, me interessam mais pela visualidade do que pela trama, né? Ou às vezes tem questões que eu já pontuei sobre a trama e que às vezes eu acho que eu pontuei até excessivamente, ou que eu já passei, né, enfim. Tem coisas tem coisas que são muito engraçadas, as pessoas ficam me perguntando: "Ah, mas e tal coisa, como é que foi?" E eu falo: "Gente, mas faz 10 anos que eu vi a novela de fato, né, de cabo a rabo, eu tenho as anotações, tal, mas tem coisas que eu não me lembro mais". Eu, por exemplo, já não me lembrava que Eliana engravidava no final, na original também. Ficou essa lacuna. Eu me lembrava que ela virava, a coronel, né, e que ela tinha essa coisa muito interessante, né, ela mantinha Damião como empregado, né, ela mantinha essa posição de submissão, o que me parece, ter mudado agora, né, porque isso já aconteceu, ela já é uma coronel agora, né. Acho que Eliana é uma personagem que vai ter que ter, eh o final remodelado, né, acho que, né, várias personagens. Essa é uma renascer que me parece, reposicionar as personagens para uma construção feminina mais interessante do que a original, né. Isso desde o começo, desde a primeira fase, né, a própria personagem da Morena, uma personagem que cresce muito, ali interpretada pela Uiliana na primeira fase, agora pela Ana Cecília Costa, com aquela cena da perda do bebê, que era uma elipse praticamente na primeira fase da primeira novela, né? Isso era comentado, depois reiterado na segunda fase, essa coisa de Morena ter João Pedro com o filho, mas não existia essa trama. Só um minuto, gente, desculpa. Eu tô sozinho em casa e tô tendo que lidar com o choro das duas.
Professor Álvaro, aproveitando a sua breve interrupção, eu queria só fazer uma pontuação para a nossa Aham. audiência, que esse justamente é o nosso, está entre os nossos interesses maiores no Telas, né? Que é trazer essa ponte preciosa entre o que é da ordem do acadêmico e o que é da ordem da divulgação, do não acadêmico, mas assim, sem simplificações, né? Nós podemos tornar simples um ou outro discurso, encurtar um texto, como você diz, eu também sou da tradição escrita, né? Então eu tenho Uhum. muita dificuldade com lives, com essa coisa toda, mas o nosso objetivo é justamente esse, é trazer essa ponte que ela é preciosa e ela contribui para a ampliação de leitura de mundo de todos nós, inclusive da academia, né? Porque muitas vezes o texto acadêmico ele fica rodando nele mesmo, né? Uhum. E numa mesma igrejinha cristalizada. E esse tipo de trabalho que você brilhantemente executa, ele é um trabalho que não simplifica, mas ele traz filtros que permitem a um público maior aderir, né, a questão da ciência mesmo, né? Porque o que nos incomodou muito mesmo, a professora Aline, eu e outros colegas, né, foi particularmente no governo Bolsonaro, né, que isso se deu, esse desacreditar da ciência, como se fosse algo que não, né? E é muito legal a gente pensar que nós estamos fazendo ciência com telenovela, né? Uhum. Que é uma das narrativas mais prementes no nosso país. E como você bem disse, embora esse assistir flutuante, porque a gente fala na escuta flutuante da psicanálise, né? Mas ela é uma escuta atenta, porque ela é flutuante em termos, né? Porque você, para fazer as escansões, você precisa estar atento. E agora, na telenovela, a escuta flutuante, vamos chamar assim, ou o assistir flutuante, ele está contaminado pelo apuro estético, né? Então, Uhum. muitas vezes, você está pouco interessado até naquele diálogo, mas a cena em si, por exemplo, a Morena, né, que você traz, a Morena, ela aparece sempre não, reiteradamente em limiares de janelas, de portas, né? E isso tem a ver com a personagem. Bom, Uhum. desculpa a interrupção, mas você estava falando e eu aproveitei a interrupção por causa do cachorro. Obrigada. Não, eu acho que isso que você comentou, professora Sandra, é uma coisa, acho que não, acho que a gente sente na academia, a gente sente na crítica. Eu já ouvi e li muitos críticos falando: estou cansado de escrever para alunos de cinema, né? Para quem estuda cinema só. Então, a gente tem que pensar essas duas atividades, né, que se comunicam, mas que não são a mesma, né? Porque a crítica também, o que eu faço na pós-créditos é uma crítica que, claro, dialoga com o fato de eu ser acadêmico, mas não é uma crítica acadêmica. Eu não estou escrevendo ali um artigo científico. Eu estou tentando fazer uma crítica desse tempo cotidiano mesmo, né? Essa resposta mais pronta à obra, né? Então, esse é um desafio, e é um desafio para pensar, sobretudo, acho que no campo da televisão, que a gente tem essa narrativa muito nossa, né? Eu sempre cito para os meus alunos uma passagem que tem no livro dos Matelar, que é uma entrevista que eles fazem com o diretor da Televisa. Ele fala assim: as novelas brasileiras, elas são às vezes muito complexas para os outros públicos, né? Porque a novela brasileira virou uma coisa com uma característica muito própria, né? É, então, como fazer uma crítica para esse produto que nos é tão especial, né? E que ao mesmo tempo sai um pouco daquela crítica do jornalismo cultural, que é aquela, a fotografia é bonita, mas tá, o que que é uma fotografia? Ah, uma fotografia cinematográfica. O que que é uma fotografia cinematográfica, né? Escrevi também sobre Pantanal, não dessa forma, mas tem alguns textos na pós-créditos sobre a novela. E eu noto, por exemplo, uma mudança, acho que tanto no uso de filtros. Pantanal tinha muito filtro de pós-produção, e eu acho que em Renascer eles pesaram menos na mão, o que particularmente me agrada. Talvez até porque eles tenham pesado muito na mão na novela anterior, que eu parecia que eu estava vendo no Instagram, a Terra e Paixão. É uma novela com um trabalho de pós-produção de imagem muito, muito berrante.
E uma coisa que me agrada em Renascer agora, que eu acho melhor usada do que em Pantanal, são os drones, né? Eu sempre brinco que drone tem que servir à dramaturgia e não à pirotecnia, né? Renascer eu acho que usa muito bem. Essa semana teve uma cena de um drone subindo pelo Jequitibá e vendo a floresta de cima que eu achei maravilhosa, assim. Então, apontar esse tipo de detalhe, né? Às vezes, isso que você falou dos limiares, né? Aquela casa é maravilhosa, a cenografia daquela casa, e o quanto aquela arquitetura proporciona composições em moldura, né? Com aqueles vazados que vão entre os cômodos, né? E tem uma coisa em que eu acho interessantíssima nessa cenografia de agora, que a casa que ficou para os empregados, né, para os agregados, Diocleciano, Morena, é uma casa muito mais austera, é uma casa muito mais chique do que a do próprio José Inocêncio, né? E aí tem essa construção desse José Inocêncio que é... Oi? Desculpa, não, ela é uma personagem, essa casa. Sim. É muito interessante. E tanto é Sim. que as cenas ali que são esteticamente belíssimas mesmo. Uhum. Naquela casa, é quase como se ela adquirisse uma primazia, não sei se estou falando uma bobagem, claro, uma primazia em segundo plano, ela dá uma sustentação, inclusive para aquela casa, e elas aparecem às vezes em contra, né, uma e outra, e você vê o imperativo daquela casa, que na verdade é a casa dos empregados, e é a casa da qual a Mariana veio atrás, né? Essa Mariana meio... Desculpa, obrigada. Imagina. Não, acho que é uma contribuição, é isso mesmo, né? Essa casa desses que é o que Mariana quer, né? E acho que é um empecilho, é uma questão nova, né? Eu não me lembro na original dela bater tanto o pé por essa casa a essa altura da trama, né? E nessa não, ela quer a casa e ela inferniza a vida por aquela casa, né? Mariana, eu sou um defensor de Mariana, desde a original. Eu acho a interpretação da Adriana Esteves brilhante, eu acho que eu já escrevi sobre isso, depois da tese, foi um insight que eu tive tardio. Eu acho que na dramaturgia a gente está acostumado a ver o Conde de Monte Cristo, todo mundo é Dantes, os Vingadores, e a Mariana é Radcliffe, de Morro dos Ventos Uivantes, ela é aquela figura ressentida, e a vingança dela nunca vai para adiante, porque o ressentimento ele é passivo, né? Ele não é uma coisa ativa. Então, sempre que ela tentava ir adiante, aquilo atravancava, né? Eu acho que nessa versão há uma mudança, eu acho a Mariana mais ativa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma inversão de movimentos. A Mariana da Adriana Esteves, ela começava como aquela coisa meio lolita, né? Aquela figura sensualizada, mas ao mesmo tempo que tinha uma coisa infantil, né? E ela ia amadurecendo. E ela ia ficando mais racional, mais cerebral no final. E essa eu acho que é o contrário. Ela começa mais cerebral, e agora que ela sai desse casamento, aqueles capítulos, aquele arco que ela vai com o João Pedro para Ilhéus, ela é quase uma adolescente. É uma adolescente. Né? Então tem essa inversão. Eu gosto muito das duas personagens. Eu concordo, e mesmo porque eu acho essa Mariana mais infantilizada, mas você tem razão, sim. Não é que ela nasceu mais infantilizada, ela está se infantilizando, mas talvez isso tenha a ver com a própria busca. Eu, neta, quero a casa do meu avô. Né? E não sei se isso aí é uma coisa, como dizer, intencional, né, da autoria, mas a gente pode ler assim, né? Porque ela vai ficando cada vez... E o interesse dela não é tanto o João Pedro e nem o outro, e ela não quer dinheiro, ela quer a casa. Agora, alguém pontuou, não sei se foi o João Pedro, se foi o Inocêncio, ou o Zé Inocêncio que pontuou, mas como é que ela vai manter aquela casa? Mas é uma coisa que você suspende a descrença, né? E essa comparação com o Morro dos Ventos Uivantes é brilhante, porque é bem isso mesmo. É uma dor tão grande naquele ressentimento que é irrecuperável. Né? É muito bonito a gente pensar nessas intersecções que nem sempre são observadas, mas que têm vida própria, o que é da ordem do literário e o que é da ordem do audiovisual e dos gêneros mesmo. Né? Esse gênero como de telenovela recuperando essa coisa tão arte, né? Tão da arte mesmo. Vou tentar ficar quieta, professora.
Não, isso, acho que é isso mesmo. E tem uma coisa, porque Renascer, no fundo, por mais que essa adaptação traga uma série de avanços, progressismos, né, que são importantes, né, senão não haveria sentido fazer um remake. No fundo, ela é uma novela conservadora, né. O ressentimento de Mariana é por ser lançada fora do patriarcado, né, no fundo é um pouco isso. Ela é tirada das asas daquele avô coronel, né, que morre, e aí ela é lançada para a cidade, né, porque aí tem esse contraste que o Benedito sempre faz entre rural e urbano. A família morre na cidade, né, tem um deslizamento, alguma coisa assim, e a gente não vê, ela só conta essa história, e aí ela volta, e volta para viver esse triângulo amoroso entre esses dois homens, e ela escolhe o pai, né, como uma espécie de restituição, né. E isso foi, para mim, foi muito curioso. Quando eu entrevistei o Bruno Luperi, ele falou assim: não, porque Mariana é apaixonada por João Pedro. Eu falei: gente, eu nunca entendi Mariana como apaixonada por João Pedro, como se ela amasse João Pedro de fato. Para mim, ela tem talvez um desejo, algo assim mal resolvido, mas acho que o que ela tem de mais forte é com Inocêncio, porque passa por essa ambiguidade, né, dessa restituição disso que foi perdido, né. E aí, nesse sentido, é uma novela que não se desvencilha do patriarcado, né. Há toda uma recomposição do próprio Inocêncio, né, eu escrevi sobre isso. O Inocêncio do Fagundes era um deus, né, ele trovejava. O do Marcos Palmeira é um homem mortal, né, que está num pacto de imortalidade, mas que pode acabar, né, e o Marcos Palmeira imprime inclusive um cansaço, né, nesse Inocêncio, que o Fagundes demorava mais para imprimir, né, surgia mais no final. Essa semana teve aquela cena da Janaína, né, a personagem travesti, que chega e fala para o Inocêncio, eu vou dar um jeito no seu trato, no seu visual, para afinal o senhor não vai subir num pé de cacau. E eu fiquei imaginando essa cena com o Fagundes, com aquele Inocêncio. Eu falei: esse Inocêncio é botar essa moça para fora a pontapés, aquele Inocêncio, É né? que é uma humanidade nesse aí, né? Tanto é que ele Aham. está, aparentemente, ele está perdido. Ele não sabe se ele vai ou se ele fica, se ele morre ou se ele vive, se ele larga da Maria Santa e fica com a Aurora. E é interessante o nome, né? Aurora também. É, ele é o inocente humano. Não, ele é o inocente. Olha o ato falho. Há uma inocência de vida nesse Inocêncio que não havia no outro, porque o outro era superior. E esse, ele oscila, né? Ele é Sim. lá. É bem isso mesmo. E a própria chegada da Aurora, né, a redimensão que teve isso nessa atual, era uma participação pequena da Mara Carvalho na original, né, de poucos capítulos. E aí, essa é uma coisa que eu acho talvez um dos grandes erros da TV Globo nos últimos anos. Eu acho que essa coisa de se desvencilhar desse elenco que era a cara da TV Globo, que era o Star System da TV Globo. A escalação da Malu Mader criou um buzz para a novela que poucas vezes a novela teve, pela simples escalação da Malu Mader, né? Que é essa atriz que, de certa forma, traz essa memória do público, né? E ela tem cenas curtas, né? Não é uma personagem. Essa semana ela reagiu a Eliana. Eu falei: ai, graças a Deus, não aguentava mais a Manu Mader só levando patada de todo mundo nessa novela. Né? Mas a simples presença dela chama a atenção, né? Então, enfim, quem sou eu na fila do pão, mas eu acho que é algo a Globo rever, né? Essa coisa desses artistas enfim, que encerraram contratos e que são a história da emissora, né? É, então, acho que tem e essa personagem ganha agora essa coisa de tentar afastar Inocêncio da casa e não conseguir, né? Isso não tinha na original. Ela falava uma vez: vem morar comigo, e o Inocêncio falava: não, não vou, pronto, acabou, e era isso. Eles só iam se reencontrar no final, quando ela ia para a fazenda e tal. E agora esse Inocêncio tem essa coisa de ir se livrando dos objetos símbolos, né? Primeiro é o diabinho, depois a santa,
Ontem ele tentou tirar o facão, não conseguiu, Inácia não deixou, né? Que eu acho muito bonitas essas cenas da religiosidade da Inácia, acho assim, talvez um dos grandes serviços que essa novela faz, né? E agora vai tentar sair da casa e não vai conseguir, né? Vai voltar, vai para o Espírito Santo e volta. Então, se o que for acontecer com o Tião, se for o que eu li também, eu acho genial o que ele vai fazer. Eu li, eu não sei se eu posso dar spoiler assim, mas eu li que Tião vai para a cadeia, fará uma greve de fome, morre e ressuscita pelas mãos do diabinho. Eu achei genial, achei assim subversivo, né? Tô torcendo, acho um final, né? Enfim, eu acho que o final do Osmar Prado lá no original tem todo aquele imbróglio de problema com o executivo e tal, mas acho um final muito marcante, né? Inclusive porque reencena, eu acho que uma das imagens mais trágicas do nosso país, que é a morte do Vladimir Herzog, né? Aquela fotografia farsesca, né? Mas também não sei se esse final caberia agora, né? Se faria tanto sentido. Então talvez esse seja um final melhor para Tião Galinha. Sem dúvida. O Tião Galinha é como se ele renascesse em Renascer. Então, eu não li isso, adorei o spoiler, mas efetivamente, se acontecer isso, vai ser um ponto muito importante, positivo e propulsor também, né? Uhum. Em termos do que está acontecendo na nossa dita realidade, né? Cotidiana. Uhum. Ele era no original, ele era um protótipo do Sem Terra, mas ele nunca chegava a tanto, porque ele também era um ressentido, né? Então ele reclamava, ele tentava, e ele ia pela fé sempre, mas nunca dava certo. E ele era desmotivado, né? Desmotivado. Ele é desmotivado pelo Zé Bentinho a se unir ao Movimento Sem Terra e depois pelo Padre Lívio. Tem 2 momentos que tem um discurso assim. É verdade. E nessa, não, né? Nessa, ele de fato é um personagem que enfim, dialoga com o personagem do Jackson Tunis no Rei do Gado, né? Que eu acho que ali sim o Benedito conseguiu fazer talvez o que ele queria com o Tião. Sim, né? E a própria leitura dele dos trechos da Bíblia é muito rica, né? Uhum. Como ele faz e a coisa como é que tem uma parábola ali que ele lê que ele diz assim, então que o homem, quer dizer, ele não fica inativo em nenhum momento, ele não é dominado, ele tem a dor, a dureza, mas ele não é tomado pelo ressentimento, ele é proativo, tanto é que agora ele diz, eu não vou sair daqui, na terra dele ali. Eu acho que tem uma coisa bem interessante da primeira versão para essa, na mudança do Tião Galinha, é que ele ouve muito ali os conselhos do Padre Lívio, e o Padre Lívio dá a Bíblia para ele ler, e ele fica naquele universo ali, e ele não questiona, né? Com o tempo é o próprio padre que tira a Bíblia dele, porque fala que ele não está preparado, né, para aquela leitura. E nessa, não, né? Ele questiona o que está ali, né? O que ele está lendo na Bíblia. O Zé Bentinho estimula, né? Ele ali a criticar também. E aí ele tem esse impulso de devolver a Bíblia, né? Pro Lívio, pastor Lívio agora. E aí ele vai encontrar essa busca na leitura, essa relação com a leitura, nos livros, né, na literatura, por meio da professora Lu, que não tem na primeira versão. E os filhos estudando, né? Porque o personagem, a personagem do Zé Bentinho, eu amo de paixão, porque ele é um espetáculo. E você tem ali, agindo sobre o Tião, de uma certa maneira, o sacro e o profano, né? Que se encontram. E quando ele traz da Bíblia essas interpretações, pô, mas então é assim mesmo? Né? A gente tem uma leitura crítica de uma obra de literatura também, né? Que é muito bonito, porque traz essas dimensões mais, entre aspas, elitistas, sem você fazer uma concessão, tipo assim, estou dando alguma coisa. Não, ele traz e ele integra aquilo. E agora, quando ele diz que me irrita tanto quando ele fala os remelentinhos, né?
porque ele repete aquilo Deus, as crianças, né? E eles estão estudando, né? Então, E ele faz alusão, né, à Revolução dos Bichos, ele sempre Revolução dos fala para Bichos. os filhos assim: "Ah, porque não pode ser os porcos, mas também não pode ser, né, sei lá, os carneiros", ele vai fazendo, né, essa citação à Revolução dos Bichos. ele é um personagem que renasce mesmo, né? Sim, sim. Verdade. Essa renascer, eu acho que nesse reposicionamento de todos os personagens, né, acho que a grande maioria teve uma progressão, um crescimento interessante, né? Tem alguns personagens que eu acho que retraem em tempo de tela, mas não necessariamente de trama, por exemplo, o Padre Lívio. Padre Lívio tem menos conflitos, acho que nessa versão, porque cai a coisa do celibato, né? Tudo isso. Ele tinha aquela, ele se autopunia, né? Por aquilo. Então, ele perde tempo de tela, mas eu acho que não perde importância no posicionamento social ali dentro desse universo, né? Mas Tião, acho que é um personagem muito bem redimensionado, Joana, né? E isso também me parece, eu não sei o quão foi intencional isso, mas todas as mulheres, em algum momento, estão indo para a lida com a terra, né? Sandra assume agora um pedaço da fazenda do pai, né? Essa semana, José Inocêncio viaja e deixa Kika responsável pela fazenda junto com José Bento. Semana que vem, Joana vai fazer a colheita que Tião não vai conseguir porque vai estar preso, né? Eliana, né, conquista um espaço dentro daquela fazenda, acho que antes do que conquistava na original. E tem toda essa trama do roubo do cacau que eu acho que não existia na original, eu não me lembro dessa trama, né? Então tem um outro posicionamento dessas figuras femininas, né, nesse jogo de poder, né? Elas são colocadas de igual para igual e passam rasteiras nesse patriarcado, né? Ou muitas vezes terminam o serviço que ficou pelo meio, né? Então acho que tem uma outra construção aí que me parece bem importante, né? Inácia, uma personagem que ganha, acho que, apesar, eu gosto muito da interpretação da Chica Xavier na original, acho uma interpretação terna, mas ela não sai muito daquele lugar da empregada que tem um bem-querer pelo patrão, mas que é meio resmungona e que é um pouco esse estereótipo, né? E nessa é uma outra coisa, né? Ela interfere no destino do patrão, no destino daquela casa. Ela é uma espécie de alma da casa, né? Porque na verdade ela está ali antes de todos, né? Ela está desde a proprietária anterior. Então tem também essa, acho que uma personagem bem importante para reler, né? E tem, acho que tem correções de, por exemplo, eu gosto muito dessa escolha que ele fez de deixar a Kika até o final, que era uma personagem que o Benedito fazia muito isso, né? O personagem dava certo, ele tirava, né? Ele fez a mesma coisa com o parceiro da Madeleine, né? Em Pantanal, que era agora foi revivido pelo Caco Ciocler, e a namoradinha do jesuíta, que no final ficava com esse cara, né? É mais ou menos o mesmo destino, né? E aí ele deixou o Bruno Luperi deixou essa personagem na manga agora e ela volta para criar conflito no momento da trama que não tinha mais muito conflito de fato, né? No momento da trama que era mais esvaziado, né? Então agora cria-se vai virar um hexágono amoroso, né? Porque Kika está dividida entre Bento e Heriberto vai começar a se envolver com Ritinha, e vai, parece que haver um bom envolvimento do pastor com a professora, né? Que eu acho muito engraçado. São personagens meio rejeitados, pelo que eu acompanho na rede social, as pessoas acham o pastor e a professora chatos, né? E aí eu vi as pessoas, que bom, vamos unir os dois chatos da novela. Eu não acho os personagens chatos, né? Mas é interessante isso. Essa professora que é considerada chata,
por se posicionar no que quer naquela relação com aquele cara, né? Essa semana teve uma cena que eu vi repercutir bastante, que ela fala: eu não vou me envolver com você, né? E aí ela é considerada uma personagem palestrinha, chata, não sei o quê. Eu acho muito importante. Aquela professora da Leila Lopes, ela fazia de maneira muito bonita, mas era uma princesa da Disney no meio daquele lugar, né? Era uma personagem muito incondizente. E essa não, inclusive, lembra como ela falou que não era a dela com a Zinha, ela se posicionou, né, sem juízo de valor, sem nada, ela disse não é a minha, e outra que passou quase despercebido, que ela foi bem assim, atuante mesmo, ela disse assim para Morena, se fosse de dinheiro que eu se fosse dinheiro que eu quero, eu não teria saído de onde eu saí. Quer dizer, ela tem uma outra, ela vem de um núcleo familiar, aparente, pelo que ela diz ali, né? Muito privilegiado, mas ela vai em busca do que ela quer dizer, ela está ali porque ela não está ali porque não teve outro jeito, ela está ali porque ela escolheu mesmo, né? Então tem uma coisa de escolha nela que incomoda um pouco as pessoas, me parece. Bom, é que eu estou gostando muito dessa Renascer e o pessoal não está, então hoje eu estou feliz porque eu estou vendo o meu entusiasmo aqui que eu tenho, eu estou adorando essa Renascer e não é todo mundo que está assim tão animado, né, com essa Renascer por enquanto, pelo menos. Está acabando, né? Eu gosto muito dessa nova versão. Fiquei, claro, a gente desconfia, né? Será que precisava mexer nisso? Mas é uma trama que estava datada já, né? É uma trama que era conservadora, acho que ela continua, ela tem ainda uma veia conservadora, mas ela evolui, né, em vários pontos ali, né? Zinha, que eu acho uma personagem maravilhosa, acho que cresce muito comparada com a original, porque o Zinho Jupará, ele basicamente era um amigo devotado do João Pedro, né? Ele não tinha trama praticamente, ele tinha, depois surgia a Lurdinha, né? Mas era uma trama romântica bem assim, trama C, né? Não tinha muita importância. E nessa tem todo um outro desenho. Aquela menina que eles escalaram, a Samantha Jones, eu acho ela assim, sensacional o que ela faz com a personagem. A professora, a própria Ritinha, que de certa forma escapa, ou pelo menos ao que tudo indica, ao que parece, vai escapar daquela trama meio batida, meio Jorge Amado, de se envolver com o filho do patrão, né? Há o envolvimento, mas agora me parece num cenário mais complexo, né? Com mais escolhas para essa personagem. Então acho que agora está passando o carro do som na minha rua, gente. Hoje foi o carro do ovo. Tudo que tinha que acontecer aconteceu. Vocês têm o carro do ovo, nós temos o carro do sonho. Que hoje não que está passando agora, de vez em quando acontece. Não está fazendo barulho, não. O dia que eu fui entrevistar o Bruno, aconteceu um pouquinho antes da entrevista. Eu falei, ufa, ainda bem que foi agora, né? Enfim, eu gosto muito, mas eu sou também... um dos primeiros textos, né? Porque eu faço essas críticas curtas, né? Em stories, mas eu escrevi 2 textos maiores que estão na revista, né? E um dos primeiros textos que eu escrevi, eu falava justamente disso. Farei críticas sobre a novela, mas desconfiem, porque naquela equação que o Jean Duché coloca da crítica, paixão e lucidez, eu acho que é um objeto que para mim é um pouco desbalanceado, né? Porque faz tantos anos que eu estou com essa novela que a paixão eu acho que talvez seja um pouco maior do que a lucidez. Mas acho que isso não inviabiliza a crítica, né? Mas acho honesto deixar isso claro para o leitor. Essa relação que eu tenho com a novela, né? E eu ia falar mais alguma coisa sobre isso, já já eu lembro. Álvaro, acho que são também essas relações afetivas que são estabelecidas entre a telenovela exibida, né? E o que acontece com o telespectador. Então, ontem uma colega disse, não, eu não acho que tenha a ver com
se referindo a Pantanal, ela disse assim, eu não acho que tem a ver com saudosismo, mas tem sim, tem em determinadas instâncias e para determinadas recepções, né? Porque cada um tem uma relação muito própria com isso, ou de aversão, ou de gostar muito, e de suspensão de descrença, e o que for, né? E tem outros que têm uma relação de desenvolvimento de cotidiano mesmo, está entranhada no cotidiano, né? Então, assistiu lá com o avô, ou via, ou era muito pequeno, mas algumas coisas. Então, tem um pouco a ver com isso. Eu acho que Renascer, ela também traz isso. O problema, talvez, de Renascer, para muita gente que está cheia de Renascer, e talvez isso seja fato, mas é interessante pensar também por que isso aconteceu, né? Porque que ela grudou, né? Ela grudou em Pantanal e grudou em Terra e Paixão, então ficou muito. Então agora parece que as pessoas estão ansiando por uma coisa urbana, uma coisa que é mais Globo do que Pantanal, que é um trauma da Globo mesmo, né? Como que eles puderam fazer aquilo e depois tiveram que quase uma psicanálise que a Globo faz, né, ali. E aí colocaram as três juntas, assim, então talvez seja isso. Mas ela tem um trecho assim muito rico, essa coisa da antiga e dessa de agora ter vindo na sequência de Pantanal, de Terra e Paixão, que não provocou grandes, e agora o renascer da Renascer, né? Não, eu concordo. Hoje me perguntaram isso no Instagram, eu abri uma caixinha daquelas de pergunta e perguntaram por que você acha? Eu falei, gente, eu posso criar hipóteses, né? E que também não eu nunca estudei recepção, né? Eu estudo narrativa e estilo, geralmente. Mas eu acho que há uma infantilização do público televisivo, de certa forma, e acho que isso também é culpa da telenovela que foi se infantilizando ao longo dos anos, né? Novelas muito didáticas, muito calcadas num texto ali autoexplicativo, que anulam o subtexto. Claro, nem todas, assim, mas me parece que o contraste está dado agora na própria grade, né? Alma Gêmea tem uma baita audiência para o horário, a reprise, que é essa novela mastigadíssima, né? Eu, às vezes, ouço fazendo a janta. E Renascer, que é uma novela mais árida, mais difícil, que confronta o brasileiro com uma pluralidade num momento em que a gente vive de maniqueísmo, né? E talvez isso não seja tão agradável para o público, né? Pensar, nossa, que país plural, que país complexo. As pessoas não querem lidar com a complexidade. Ela é menos palatável, sem dúvida, ela é menos palatável. Então, acho que são hipóteses, né, que a gente pode levantar. Enfim, uma novela nunca vai ser rejeitada por uma coisa, né? É uma conjunção de coisas. Essa colocação da grade, de fato, foi um erro, né? Precisava ter um pouco mais de tempo, de respiro, né? E também acho que há uma má construção da nostalgia, no sentido de que Renascer já tinha um desafio maior, né? Ela caiu num vácuo entre Pantanal e o Rei do Gado, e ela se tornou uma novela menos lembrada do que essas duas, né? Foi menos reprisada, né? Então, ela demandava um outro trabalho, porque a nostalgia se constrói, né? Os estudos de nostalgia falam isso, né? Então, poderia ter sido feito um trabalho de resgate, que me parece que houve em Pantanal, né? Aliás, em Pantanal houve um atropelo, eles estavam ali anunciando a trama antes da novela da Alicia Manso entrar no ar, né? Que esse eu também acho que é um outro erro imenso da Globo, porque aí você põe no ar uma novela que parece um tampão, né? Olha, gente, eu estou estreando uma novela, mas a outra que vai valer, tá? A outra que vai ser a nossa grande produção. Eles estão fazendo a mesma coisa agora com Vale Tudo. Sim. Né? São como se fossem produções enquanto isso, né? Enquanto isso, eu faço aquilo. Concordo. Enquanto o nosso creme de la creme não vem, se distrai com essa bobeirinha que a gente vai apresentar, assim. E é uma pena, porque às vezes a novela da Alicia Manso era uma novela que começava muito bem, a Um Lugar ao Sol, era uma novela que tinha coisas interessantes, mas acabou ali apagada pela vizinhança de Pantanal, né? Então, acho que também é preciso pensar a grade, a escalação, a grade da própria, a escalação das novelas das 9, né?
E a escalação da novela das 7 que está concomitante, né? Porque também tem essa fruição pela grade, que é importante. E aí eu fico imaginando o espectador que sai da novela das 7, né? Tem o Jornal Nacional no meio, mas que sai dessa novela das 7, que eu acho uma besteira, que tem uma luz plana, não tem uma direção ali muito burocrática, e cai em Renascer, né? Poderia ser que havia a possibilidade desse espectador se encantar, mas eu acho que não foi o que aconteceu, né? Acho que o espectador fugiu, né? Ainda que eu não ache esse fracasso todo, né? Porque Renascer tem essa coisa curiosa. Ela não é uma novela, ela atingiu um teto, né? Menor do que se esperava, mas o piso dela também é mais ou menos a mesma coisa, ela fica ali sempre entre os 25 e 27 pontos, né? Então, não acho que isso seja um fracasso, eu acho que é uma novela que conquistou um público fiel, que tem dificuldade de aumentar esse público, talvez ela tenha atingido todo mundo que ela tivesse que atingir mesmo, e acabou, né? E tem que se lidar com isso, né? Hoje em dia, em que nós temos uma audiência muito fragmentada, em que a atenção do espectador é fragmentada, né? Eu não acho que, assim, sem dados, é o meu achismo, né? Eu não vejo o Renascer como um fracasso, que as pessoas não estejam gostando. Eu acho que é isso, tem um público fiel e não gera, e daí comparando com o Pantanal, não gerou o mesmo engajamento, talvez nas redes sociais. E isso causa uma impressão de que Renascer não está indo bem. Uhum. Né? Porque eu acho que o Pantanal teve essa questão das redes sociais, dos memes, né? Do engajamento ali naquele mundo ali, online, e o Renascer talvez não tenha ido tanto para isso, né? Para as redes. Aí eu acho que talvez seja isso também que causa essa impressão. E Porque. talvez. Desculpa, não. Não, pode continuar. Não, desculpa. Pode continuar. Não, Sandra, terminei. Não, é porque isso que você está falando talvez tenha a ver, professora Aline, com a coisa que me parece que Renascer ela exige uma fruição mais atenta e mais centrada. Então, não dá. Vejam, não sei se vocês concordam com isso, mas às vezes eu não consigo assistir e eu tenho. Eu prefiro. Eu gosto da TV aberta, a TV aberta me interessa. E aí eu não vou procurar o capítulo e tal. E eu preciso me informar com as pessoas o que aconteceu da novela, ou ler os capítulos, porque não é muito simples você perder um capítulo dessa aí. Ela não tem tanta reiteração para você ver o que efetivamente aconteceu, e você não quer saber só o que aconteceu, mas como aquilo foi representado, como é que aquilo se deu em tela. Talvez seja isso também. E outra coisa que o professor Álvaro fala, que me parece bastante significativo, que eu não estou conseguindo fazer pessoalmente, é atentar a esse bordado da grade, porque nós temos Rancho Fundo, daí a gente tem essa novela que isso é uma coisa pessoal, não tem nada a ver. Eu tenho horror dessa novela, a partir do título, quando ela diz que família é tudo, me dá vontade, eu passo mal, o título. E a própria novela, que eu vejo muito pouco, só para... ela também não é lá essas coisas, até onde eu vejo, obviamente, nesse momento. E aí você tem Renascer. Então, eu não estou conseguindo lidar como é que se dá isso, e ainda com o Jornal Nacional no meio. Por isso que me interessa muito a TV aberta. Mas eu acho, Aline, que isso que você está falando tem sentido, e o que o professor Álvaro também fala. Talvez esse seja o público, talvez o público de Renascer seja um público mais segmentado, não sei, diferentemente, não sei. Agora, as pessoas, em geral... noveleiro mesmo, né? Não chama além do... esse público, é o público noveleiro mesmo, né? O que acompanha. Talvez. Então, não é que ela é um fracasso, né? Mas as pessoas, em geral, não têm o mesmo entusiasmo que a gente viu em outras produções, né? A audiência, quero dizer. Sim. Não, e os parâmetros de audiência são outros agora, né, gente? Não dá mais para... mudam muito rápido, né? Enfim, acho que... E também tem uma outra coisa, a gente não sabe, por exemplo, quantas pessoas vêm pelo Globoplay, né? A Globo não divulga esse tipo de dado, né? Então a gente mede ali na audiência da TV aberta, né? Mas a novela está sempre em primeiro lugar ali na Globoplay, entre as mais vistas,
né? Então, eu acho que é uma novela que talvez, acho que não tem a repercussão de fato que Pantanal teve, né? Por essa série de fatores, por Pantanal ocupar um outro lugar na história da dramaturgia, né, que Renascer não ocupa, né, mesmo o Boni fala, né, que é uma das melhores novelas que foram feitas na Globo, né, o Renascer ele põe na lista dele lá da primeira biografia que ele lançou, que ele já está na terceira já, né. Então, acho que é uma novela importante para a TV Globo, mas que talvez na memória do público não tenha envelhecido tão bem assim, no sentido da trama como um todo, né? Talvez um personagem ou outro. Eu me lembro que quando eu estudava a novela, era sempre assim, é a novela da Buba ou é a novela do Tião Galinha, né? Era o que as pessoas lembravam de Renascer, né? Então, acho que ela ficou nesse vácuo entre as novelas do Benedito mesmo, né? Mas tô E ela cansado, né? E ela tem uma estética diferente ali do Pantanal e do Rei do Gado. Ela fica mesmo, né, no entre ali. E tem até na Memórias, ali naquele site, Memória Globo, né? Tem, ó, eles falam que o diretor Luiz Fernando Carvalho conferiu uma linguagem cinematográfica aos capítulos iniciais. E que aí o Walter Carvalho, numa entrevista, ele até rebate, né? Que ele fala que toda vez que uma coisa surpreende pela beleza, sobretudo na televisão, alguém diz assim: parece cinema. E daí ele diz: eu nunca vi alguém ver um filme e assumir, parece televisão. Eu acho ótimo, né? Que são essas comparações meio vazias, né? Mas parece cinema por quê? Né? O que Uhum. parece cinema? Eu acho que a diferença da Pantanal original para Renascer, que está na diferença do Jaime Monjardim para o Luiz Fernando Carvalho. O Jaime Monjardim é um diretor que filma as paisagens, mas ele está sempre com uma câmera ali calma, né? Uma câmera mais ou menos fixa, tal. A coisa dele é mais com o tempo do plano do que com a espacialidade. O Luiz Fernando Carvalho já é um diretor da espacialidade, e aí ele fazia aquela Renascer com câmeras na mão, né? Parecia que ele estava ali tentando descobrir aquele universo, cutucar aquele universo. Então, era uma Renascer que eu vejo como muito devedora do cinema novo, muitas vezes, em algumas cenas, né? Ele usava algumas estratégias que eu raramente vejo em televisão. Na Renascer original, ele fazia muito uma coisa de começar cenas numa grua, cenas internas dentro da casa, começava na grua, a grua descia, ia para o nível dos atores e depois subia no final da cena de volta, né? Eu fico imaginando, gente, mas por quê, né? O que essa grua cria, né? Enfim, esse tipo de coisa que eu tentei decifrar na tese, porque é uma estratégia que demanda um tempo de produção, um esforço de produção, né? Uma produção de sentido elaborada mesmo, né? Quer dizer, Sim. que sentidos ela está produzindo essa movimentação toda de câmera, tudo apesar de que ali eu me lembro de um pessoal falando sobre alguns filmes, eu não sei se era de Pernas Abertas, esses filmes, não me lembro mais outros títulos, que alguém às vezes dizia assim, mas isso aí parece... Mas para dizer que é ruim, né? Para dizer que é ruim, sim, sim. Para dizer que é ruim, não para dizer que é bom. Não para dizer que é bom, tipo assim, comparando como, né, para baixo, bem isso. O que apelidaram de Globo Chanchadas, né? São Uhum. esses filmes, Leandro Hassum e tal. De fato, ele tem uma linguagem bem televisiva, né? Agora, pensando essa Renascer com a anterior, eu acho que tem essa mudança, né? Enfim, eu teria feito essa novela, né? Quem sou eu de novo na fila do pão? Mas eu acho que a Globo deveria ter ido mais à Bahia nessa novela de agora, né? Porque para mim há uma diferença clara dessa novela de 93 em o papel da locação e o que aquela locação trazia para aquela mise-en-scène, né? Era uma Renascer muito mais vinculada às mise-en-scènes modernas, né? Ao maneirismo, a mise-en-scène moderna ali do cinema novo, da novela vague, e essa Renascer agora é uma Renascer de estúdio, é uma Renascer de cinema clássico, né? É uma Renascer em que a fazenda está construída dentro do estúdio da Globo ali, né? E claro, você tem uma boa decupagem clássica. A câmera vai a lugares inesperados
e sempre busca um ponto de vista interessante, formalmente, inclusive, tem uma preocupação com a camada decorativa da imagem, né? Mas é uma Renascer de decupagem mais clássica, né? E para mim, acho que isso fica evidente nas barcaças de cacau. Comparar a barcaça de cacau dessa Renascer de agora com a barcaça de 93, né? Parece que essa Renascer é a Renascer, né, enfim, de casinha de brinquedo de criança, né? Porque é isso, a dimensão da cidade cenográfica, que é muito bonita, né? Mas é uma dimensão muito menor. Falta um pouco, talvez, daquela territorialidade que ficava premente ali, né? Eu tenho ido muito para o sertão da Bahia, por questões familiares, e isso me parece também ali, assim. É claro que a dimensão ali litorânea, ela tem algumas diferenças, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é muito pouca coisa que a gente pode falar sem dúvida, mas algumas são. A essa falta aquilo, a como dizer, a presença viva da Bahia, dessa Bahia, né? Concordo. A locação, enfim, ela, por mais que as pessoas acham que não, mas ela transparece, né? Ela influencia na maneira como você está fazendo aquilo, né? Ela influencia no trabalho do ator, né? Que está ali em loco, vivendo, e às vezes, né, tendo toda essa coisa de chegar ali, né, para fazer aquela cena, né? É diferente do estúdio, né? O estúdio coloca uma outra rotina de produção, coloca uma outra rotina de preparação, né? É óbvio que é muito mais confortável e muito mais prático você fazer no estúdio, né? E muito mais barato também, Mais barato. né? E o envolvimento também é outro, né? Por exemplo, para chegar nesse lugar aqui, costumo ir no sertão, você pega um avião, a passagem é caríssima e a malha é péssima. Então você pega um avião, depois outro avião, aí você desce no aeroporto X e você viaja mais 3 horas de carro ou quase 6 horas de ônibus. Então é claro que isso aí dá a gente, estou indo por motivos de família e tal, né? Mas se eu fosse um ator, toda essa, claro que há facilitadores, não seria eu que estaria pagando a passagem, etc, etc. Mas esse deslocamento, ele influencia também no trabalho desse ator, claro, isso sem dúvida, né? Enquanto que no estúdio é diferente, né? É outra coisa. É o que o Fernando Carvalho fazia, né? Em Velho Chico, acho que ele se enfiou com os atores num mês e meio para uma preparação em loco lá. É esse tipo de preparação que ele fazia, né? De fato, e que acho que talvez hoje não estejam. Não estou falando dos atores, estou falando da TV Globo como produtora, de fato, né? Não são os atores, é o processo, estamos falando do É o processo. processo, que não tem mais, talvez não tenha mais espaço para isso, mas que faz diferença, faz, né? Mas enfim, acho que A própria a noção, assim, mal comparando, né, há uma diferença do presencial e do online, né? Essa coisa que a gente faz via online, via ela não presencial, ela funciona também, mas ela funciona diferentemente. Então, não precisamos jogar fora a criança, a água do banho, mas é claro que tem, né? Tem diferenças. Você mesmo falou ontem, como a professora Aline falou no começo, né? A de ontem, que foi presencial, ela não é necessariamente melhor ou pior, e nem aqui, mas há diferença. Por isso eu gosto muito desses eventos que, assim como é diferente, aqueles que funcionam ao mesmo tempo, os híbridos que eles dizem, né? Que você está ali nossa, eu tive experiências bem, bem bravas com isso. Mas são formas de apresentação, diversas, e, consequentemente, a fruição também fica diversificada, quer dizer, tudo faz diferença, né? Para menos ou para mais. Isso. Sim. Não, e acho que o rico nessa comparação entre as novelas é isso, né? É tentar entender os pontos a partir da complexidade entre eles, né? Não é simplesmente resumir, isso é melhor, isso é pior, né? Isso é diferente, por que que isso é diferente, né? Eu acho que um remake tem que ser diferente de fato, né? Mesmo, eu sempre uso em aula o caso do Gus Van Sant, que fez o remake do Psicose, né? Se propôs a fazer plano a plano, mas ali tem uma diferença da cor, enorme. Né? E aí o Gus Van Sant faz aquela cor
numa coisa de cores pastéis, tal, que brinca com o próprio gênero, né? E é outro filme, É outra né? coisa. Sim. Mesmo sendo plano a plano, né? Sim. No enquadramento. É. Aqui acho que é a mesma coisa, né? Entre as duas novelas. E eu não tenho muito pudor, assim, eu acho que cada criação é uma criação, né? Eu estava vendo o pessoal, não, ele tem que matar o Inocêncio no final, senão não vai ser a mesma coisa, né? Que foi, inclusive, como o Benedito conquistou o Fagundes, né? Contando o final da novela, né? Mas eu não sei se tem que matar o Inocêncio no final. Acho que é coerente, mas pode ser que encontre um outro final, né? Eu defendi, inclusive, no final da última Éramos Seis. Eu falei, gente, eu já vi a Dona Lola sozinha 4 vezes na história da teledramaturgia. Deixa achar alguém, né? Ter um final feliz. Sem dúvida. Então, acho que é uma possibilidade de revisitação, e se eu não gosto dessa, eu fico com a outra, fazer o quê? Como o Rose e Francis Guildenstern, né, que estavam presos na outra trama, então eles não podiam fazer nada. A gente pode fazer outra coisa. Isso que eu vou falar é bem irresponsável, porque talvez não seja o Cacá Diegues, eu não sei. Eu sei que era uma coisa que lá na pré-história eu usava muito nas aulas de graduação, e na minha memória, nos fichamentos que eu tinha na época, eu tinha ali como um dito do Diegues, mas é irresponsável, pode ser que não seja dele, que ele dizia assim, porque eu percebo muito uma necessidade de que seja grudadinho, fiel ao texto, completamente ao texto original. Claro, você tem que ter elementos que o prendam, senão ele não é um remake, né? Mas, por outro lado, não dá para também você... Então, o Cacá, pelo que eu sei, teria dele esse dito, né? Que a melhor maneira de você ser fiel a um autor, num remake, por exemplo, né? Hoje em dia, seria você lhe ser o mais infiel possível. E na minha memória se falava das adaptações literárias para o cinema, né? Porque o código é outro, né? Então, é claro que tem elementos ali que são fios da outra trama, mas ela adquire uma personalidade diversa, é impossível. A gente não consegue repetir a história exatamente como ela foi. Seria não tem como, né? Então, há uma presença original desse remake, inclusive em termos de produção de sentido, claro, senão, qual é o... Então, senão a gente vai... Mesmo que a gente ligue a televisão para assistir aquele antigo, né, no streaming ou o que for, é diferente, né, do que se viu na época e tudo. Até gostaria de trazer aqui que o professor Álvaro tem um artigo Renascer Reimaginada, né, que está publicado na revista científica da FAP, e aqui você usou o termo remake, e no artigo você até propõe, né, a utilização dessa reimaginação. Pedir para você comentar um pouquinho, né, da questão, né, da utilização do termo reimaginação ao invés do remake, se eu não estiver errado aqui. Não, é isso mesmo. Enfim, eu não sou uma pessoa assim tão apegado aos termos, mas eu acho que remake, se você for traduzir, é uma refação, e não é uma refação de fato, é uma transcriação, né? Você está pegando uma obra, internalizando, decidindo o que você vai refazer ali, né? E como você vai refazer, e aí já não é, né? É outra coisa, né? É uma reimaginação, até porque a gente não pode perder de vista que todo texto tem um contexto. Né? Eu estou reimaginando a partir de um outro contexto, de país, de produção televisiva, de grade de programação, né? Então eu preciso reimaginar essa novela, e eu acho que o Bruno Luperi foi muito, muito feliz em se soltar, sobretudo acho que nos últimos 80, 100 capítulos, em se soltar da mão do avô, né? Porque se você pega essa Renascer agora, o começo dela é tudo bastante... Tem a primeira fase, que é bem diferente, né? Que foi cortada, né? O Boni mandou cortar. Inclusive, acho que o Roberto Talma, se eu não me engano, regravou cenas para a primeira fase, que o Boni achava muito lenta, né? Mas aí, a partir da segunda fase, elas são bem pautadas ali até um determinado momento, mais ou menos ali, acho que até a morte do José Venâncio, né? Elas são bem, bem emparelhadas. E depois ele se solta. E acho bom isso, né? Porque abre essa coisa da surpresa, da gente começar a especular para onde vai essa trama agora. Tião vai morrer ou não vai morrer?
né? Zinha vai ter um romance com Joana ou não vai, né? Como é que vai ficar agora esse novo redimensionamento amoroso entre o núcleo jovem ali, né? José Bento, Kika. Então, acho que é positivo isso, né? Pensar dessa forma. Nesse artigo, eu me restringi muito, na época, ali no momento da escrita, estava começando a segunda fase, então eu fiz um recorte da primeira fase, né, praticamente, que foi o que deu tempo de pegar, né, mas que já tem mudanças enormes, né. A primeira fase foram 2 semanas, eu acho que a primeira semana é uma novela western, né, meio épica, e a segunda semana é um melodrama, né, que é a semana dos partos, né, a semana em que as mulheres são colocadas ali em foco, inclusive em que a casa de Jacutinga ganha dimensão, né, mais na segunda semana, e aí tem aquele conjunto de cenas, né, o parto do José Augusto, que é quando a Morena perde o bebê, né, depois o próprio parto do João Pedro, a cena de transição da primeira para a segunda fase eu achei muito bonita, muito bem resolvida, tanto quanto na primeira, e tinha uma cena, agora um sumário narrativo que não tinha na primeira, eu acho, que era aquela de câmera de VHS, que se eu não me engano foi a voz da Gal Costa, era uma música da Gal Costa, acho que era Força Estranha que tocou. Aquela cena, na primeira fase agora, era para se debulhar, assim, porque a música vai e você vê aquela família feliz, tal, as crianças brincando, de repente alguém derruba um prato e aquilo vem como presságio melodramático mesmo, né, e a corta, né, achei aquilo genial, assim, então, enfim, acho que é uma novela que tem momentos memoráveis tanto quanto a primeira, tá? Enfim, cenas que retomam o próprio... A cena que o Diocleciano enterra o bebê me lembrou muito a cena em que o Tarcísio Meira, que eu acho uma das cenas mais bonitas do Benedito, a cena em que o Tarcísio Meira enterra a medalha em O Rei do Gado, para que o filho renasça entre os pés de café, né? Essa cena agora, nessa Renascer, teve um tratamento de imagem, de mise-en-scène, de montagem, muito que me lembrou muito essa cena do Rei do Gado. Enfim, então, acho que esse artigo tenta dar conta desse início, né? Interessante pensar nisso, né? Porque a gente pega muito, porque não deixam de ser citações, né? Intencionais ou não, porque fica nesse imaginário coletivo. E no cinema, a gente que estuda cinema também, a gente está mais acostumado a detectar essas citações, tenham elas intencionalidade ou não, que importa relativamente pouco, né? Talvez. Mas na televisão tem isso também, né? Que são cenas que são recuperadas de outras telenovelas e que às vezes a gente não se dá conta. E aí, claro, fica um sentido mais espesso, né? De uma espessura mais complexa mesmo, né? Em termos de cena. Tem uma coisa que é um impressionismo meu, mas que eu acho que me parece que está acontecendo e acho que está interferindo. Muitos profissionais que estão trabalhando nas telenovelas estão aí na sua faixa de 30, 40 anos e saíram das faculdades de cinema já, né? Não são mais profissionais que se formaram, né, naquele, não, vamos construir a televisão por tentativa e erro, né? Então, isso também traz uma mudança, né, na concepção desses projetos, né, porque há todo um repertório, um referencial, né, mais consciente, né, e, enfim, todo esse histórico de tentativas e erros que a gente aprende também, né? E no momento, né, em que você tem várias atuações, quer dizer, várias, não é atuações, como é que... várias interações, você tem a TV aberta, você tem o streaming, você tem o cinema que você assiste em casa, o cinema que você assiste em pequeno formato, o cinema que é feito para pequeno formato, essa coisa do maratonar também, né, que você pega uma novela e maratona, as novelas que você... Eu comprei muita novela,
né, antes. E aí eu me lembro que os alunos ficavam nervosos, eles diziam, mas não é a mesma coisa. A gente, claro que não é a mesma coisa, né? É outra coisa. Primeiro que você assiste em sala de aula já muda, né? Mas a própria questão, o intervalo comercial, ele também faz parte daquilo tudo, né? Então agora você tem um panorama muito rico, né? E, sem dúvida, não havia pensado nisso, mas são profissionais já com uma formação bastante diferenciada em relação aos demais, claro, claro. Não, e essa coisa de comprar, a Globo lançou novelas em DVD e em Blu-ray, né, mas é outra coisa, porque é um reprocessamento, né, não cabe a novela inteira ali. Então, tem que se fazer escolhas do que vai ficar. Aquela minissérie que eu acho muito boa, da Maria Adelaide Amaral, com o Luiz Fernando Carvalho, Os Maias, por exemplo, o DVD cai toda a história da Relíquia, que é o Matheus Nastergaile que faz, Cai né. completamente. Eu tenho, cai completamente, sem dúvida. Fica só os maias, né, e que havia Então, essa trama. Então é outra coisa, de fato, né, enfim, então acho que o Globoplay faz esse serviço agora, né, agora a gente tem, mas ainda que eu acho o sistema deles, às vezes, meio, tem hora que embaralha o número dos capítulos, eu falo: "Gente, mas esse no capítulo tá numerado errado, não é esse capítulo aqui", mas já é um avanço, né, para quem teve que comprar a novela no Mercado Livre, já tá bom a gente tem que demais. comprar, é bem isso. É, é, Então, hoje tem uma outra acessibilidade, né? sim, sim. E acho que Estamos também, indo para 1h30 quase já, né. mas Álvaro ia continuar, pode continuar, eu interrompi. Não, e acho só ia falar que acho importante essa coisa de lançar no formato que era, né, eu acho horrível essa coisa de tentar esticar, a imagem para colocar, não, gente, a gente tem que entender que a tela era aquela, né, então a novela tem que respeitar isso. Eu vi que a Cultura está usando uma inteligência artificial para fazer agora esse relançamento de Mundo da Lua, tal, e eu não consegui ver na TV, mas para tentar recuperar a imagem e colocá-la, né, em HD, mas eu vi umas imagens assustadoras, porque o Fagundes ficou parecendo o Hulk no que fizeram ali. Gente, deixa, passa da maneira que era, né? Tem que se Sim, lidar com claro, isso. claro. A gente tem alguns comentários aqui do Matheus, quando, né, estava tendo aqui a transmissão, ele disse que achou interessante o comentário sobre Renascer, ter sido vendida, né, agora, estar sendo vendida agora como obra-prima do Benedito Rui Barbosa, né, e que foi quando você comentou, né, da emissora estar mostrando que conseguia fazer Pantanal também. Uhum. Ele também fez um comentário sobre a crítica, né, que hoje em dia parece só querer falar da trama e ignorar todo o resto, o que para o audiovisual é reducionista, né, fica ali no conteúdo, né. Uhum. É verdade. E vamos ver aqui, a Natália falou que a personagem da professora Lu escolhe e apresenta escolhas. E assim, tô curiosa para ver o final da professora Lu, porque na primeira versão era o Cadu Moliterno, né? Que Sim. voltava e Era um ela casava personagem horrível. com o ex-noivo, né? Esse final não será, não teremos, acredito. Não, espero que não. Uhum. Era um personagem, enfim, era aqueles personagens que os autores sacam no final só para o que fazer com a Para professora, né? resolver. Então, acho que era um final muito ruim. A própria. Fala, não. A Não, própria? o próprio Cécil Thierry, coitado, fazia o delegado, mas também um grande ator num personagem muito Um personagem. pequeno, que tentava disparar uma trama policial ali que nunca acontecia. Então, dessa vez escalaram o Edmilson Barros, mas ele aparece de maneira mais pontual. É mais interessante do que você ter ali o ator à disposição para um personagem que não acontece, né? Parece que, não sei, também é um achismo, né? Que as personagens nessa versão agora, elas têm mais vida, como se elas adquirissem vida própria. O Egídio, que estava me irritando, porque às vezes eu achava aquele Egídio quase engraçado, ele é de um grotesco horrível, né? E agora, não sei se vocês repararam, ele está associado tanto ao fogo, aquela cena do
Marçal entrando naquele fogaréu. Primeiro me deixou assim, porque bom, vamos falar disso, né? Essa coisa horrorosa que foi esse acidente do avião, e a gente viu o avião caindo, né, nos vídeos, tudo, e depois as pessoas que não se sabe se estavam conscientes ou se não estavam, e daí o impacto, o politraumatismo, e algumas morrerem queimadas, aquele horror todo, e daí foi já nessa sequência que entrou aquela cena, e ali ele adquire, horrível, né, todo esse contexto, e ali o Egídio parece que ele adquire uma crueldade que até supera o horror do outro, porque o outro não tinha. Porque a gente está acostumado a ver o Bricha em coisa cômica, né? Então, ali ele é que nem o Murilo Benício, né, que a gente falou antes de ontem. O outro Teodoro era asqueroso. O Teodoro de Benício, ele, para bem e para mal, ele, às vezes a gente identificava com ele, porque ele tinha lá as suas. E eu me lembro que eu pensava assim, romanticamente, nossa, ele amava a Bruaca. Né? Grande coisa, né? Amava daquele jeito horroroso. Mas vai lá. E o Bricha ontem, eu pensei, por que ele está de novo no fogo? Vocês assistiram ao capítulo de ontem? Ele estava esperando o outro no fogo. O fogo ali, no fogo não, o fogo ali aceso. E daí ele pegou o marcador de gado, né? Eu pensei, meu Deus. Agora eu tenho uma pergunta sobre isso. Daí o Damião segurou aquela pedra. Aquela pedra era uma pedra quente que estava ali, é isso? Uma pedra quente, Ah, tá. Damião jurou fidelidade se queimando, mas não se queimando com a marca de Egídio, né? Então ele faz essa... Ele segura e diz, eu não tenho medo de nada, e eu não sou Marçal, ele disse. Porque aquela cena do Marçal, a gente entra na narrativa, né? Como as 1001 Noites mesmo, você entra. E ela me fez muito... Eu fiquei muito impressionada com aquela cena dele dentro daquelas... E desculpem a ignorância aqui, mas o que era aquilo lá? Era aquilo era alguma coisa de produção de coisa de cacau? O que era aquilo? Aquele lugar medonho, cheio de fogo, que ele acendeu várias fogueiras, vocês viram, né? É uma fornalha, né? Não sei se... Eu não sei exatamente o processo, né? Aquela mesa deslizou, vocês viram? Torra. Isso que eu pensei. E vocês lembram que nós entramos junto naquela... Foi ampliando? Nossa, eu fiquei bastante impressionada. É uma cena, eu falei sobre isso esses dias num vídeo, é uma cena que remete à cena do Pantanal, né, Tenório e Alcides, né, o Luperi tem colocado essa coisa dessas cenas de tortura, né, porque é tortura, enfim, eu acho incontornável numa novela que vai voltar às fazendas que foram os lugares em que aconteciam torturas terríveis na história desse país. Sim, né? Lógico. Vocês de chaminé, gente, saindo aquela fumaça, me lembrou a ideia dos campos de concentração. Aquilo tem um efeito de sentido bem violento mesmo, né? E o Bricha, eu acho que ele faz um vilão completamente diferente, porque o Teodoro, do Erson Capri, ele tinha uma coisa de vilão do hábitos, né? Ele foi moldado por aquele espaço, mas ele não tinha essa coisa meio translocada, né? Essa coisa mental, né? Que o Egídio tem. É uma coisa da doença mesmo, né? Como se ele fosse pervertido mesmo. Né? E daí, na sequência, ele se prepara para ir transar com a Eliana, e ele cheira as axilas e tal, e você pensa, meu Deus, e daí é de uma brutalidade, e ela fez bem também, porque ela vira o rosto assim, e é um asco todo ali, que é o nosso também, que você pensa mesmo. Agora, se a gente for olhar, quanto ainda se vive disso, né? Sim. Se está vivendo coisa do gênero, e pensar nisso das fazendas, a gente sabe mesmo. Sim. O que foi, né? Mas eu acho interessante essa... Bom, essa morte é inédita, né? Porque o Marçal não existia na novela original. Não. Então essa cena é completamente inédita. Mas tem essa coisa nessas novelas, né? De retratar um traço que enfim, está na nossa história, que é um certo sadismo, né? Perfeito. Quando ele limpa o nariz, lembra? Ele limpa o nariz, não sei se é no doce de pescoço, e daí ele enfia no outro. Parece que você sente aquele asco todo. Você pensa, mas o que é isso? Agora, veja, se a gente vive vendo coisas aí impensáveis, né? Então você pensa, não, é cena de novela. Não. Né? Não. E o Bricha tem
tem uma sacada que eu acho, quando ele fala assim para o Marçal, vou te mandar para o inferno. Quinto dos Infernos, Para o quinto dos infernos. E eu falei, um vilão convencional, padrão, ia chegar perto do personagem, do outro personagem, ia falar isso entre dentes, meio que rosnando baixinho. E o Brista sobe, dá a impressão de que ele vai chorar, e aí ele fala. E aí ele cria uma nuance que é como se ele fala no quinto dos infernos, mas ele leva a voz ao céu, assim, parece. Sim. Ele sobe a voz, eu achei isso genial. Genial. E depois, na sequência, você lembra que ele diz assim, você teve seus motivos, ele conversa com o Marçal, que já virou cinza, né, ali. Sim. E ele diz, você tentou me matar, mas você ainda, talvez você tenha tido teus motivos, não sei o quê. É doentio aquilo, né? É muito doente. Verdade. E eu vi uma entrevista com a Isabel Teixeira sobre o Pantanal, perguntaram para ela qual foi a cena mais memorável para ela, a cena que ela mais tinha... E ela falou, foi uma cena que eu fiz com o Benício, era uma cena banal, em que a gente arrumava a cama, os dois, um de cada lado, meio que sincronizados. E aí eu entendi porque ela, enfim, é interessante esse trabalho da atriz, de buscar uma cena em que tenta explicar a relação daquela personagem, né, e talvez recuperar algo que houve naquele casamento em algum momento, né, que já não havia, mas que talvez houvesse na vida pregressa desses personagens. Ela soltava os cabelos, né? E eu achei muito interessante o quanto isso talvez faça parte do processo de criação, né, para a gente conseguir moldar um personagem, né? Eu acho que o Brista agora mudou o meu olhar sobre ele, né? Porque sobre o ator, perdão, sobre a personagem que ele está fazendo, não sobre o ator necessariamente, né? Mas assim, é como se ele não ficou, porque o Tenório e o outro era Teodoro, né? O Egídio era Teodoro, não lembro. Era Teodoro. Teodoro e o outro era o Tenório. Então, os dois o Tenório II, em Pantanal, ele não é chapado, você fica assim com ele. E o outro era asqueroso, o outro era intragável, né? São formas. E esse aconteceu a mesma coisa, porque o Harrison Capri não tinha essa... Que a gente vive com o Brista. É muito, muito... Para ver como nunca é a mesma coisa. Você muda o ator, já muda né? O Teodoro, às vezes, ele era levado até para alguma coisa mais cômica, ele era meio ridicularizado, às vezes, pela própria narrativa, né? Eu me lembro de uma cena em que a Eliana já está traindo ele com o Damião, tal, e aí ele se senta acho que numa cadeira, tal, e tem um candelabro atrás, uns abajures, e aí ficam atrás, assim, como chifres, ele aí acende, né? Então a trama tinha uma coisa de tirar sarro desse personagem muitas vezes, né? E acho que isso agora tem uma outra construção. Isso, agora é mais a perversão mesmo, né? É perverso coisa. Bom, haja vista, bom, isso devia ter na primeira, isso eu não lembro, mas a coisa das roupas, né? Que ele ia lá, pegava as roupas, daí punha outra, e daí a outra entrava naquilo também, e daí foram pegar a cueca do Tião Galinha, lembra aquela coisa toda? E tem uma coisa nesse Egídio, que ele é uma figura visualmente muito interessante, né? Porque ele tenta recompor um coronel com aquele lenço que ele sempre usa, né? Ele tenta reconquistar um coronel do passado, mas ao mesmo tempo ele põe aquele óculos de São Silvestre que ele usa, assim, e ele vira uma figura muito singular, né, imageticamente. E o Zé Fini dele, tudo é Zé Fini, ele diz bem, né? E Zé Fini, como se fosse... É verdade. Enfim, e agora vamos aí ver os últimos capítulos, né? O que vem por aí. Vai chegar agora a personagem da Lucy Ramos, né? Que é também... havia aquela personagem, a Lurdinha, que me parece... Mas agora vai ser outra coisa completamente diferente, né? E essa trama principal, né? Para onde vai José Inocêncio? Para onde vai Mariana, né? Que é uma personagem que foi para lugares muito diferentes agora, né, na venda de Norberto, né? Ela se distancia bastante do que ela era, eu acho. Enfim, tem bastante coisa para acontecer, para a gente conseguir tirar, né, uma síntese, né? Porque também a gente só consegue tirar uma síntese completa do discurso quando acaba,
né, para entender, não, essa novela, onde ela avançou, onde ela retrocedeu, né, quais as negociações que ela Isso. fez, E né. a morte, né, ela põe um fim e ilumina toda uma vida. Isso foi Sim, a mesma coisa com a telenovela, né? sim, Até o último momento você pode mudar. Então sim. muda. A gente tem que olhar com esse olhar retrospectivo que ainda não temos. Né? Uhum. Mas acho que são essas as questões. Eu acho que a gente fechou, né, o evento muito bem. Acho que a gente trouxe mesas, né, falando de Pantanal, de Renascer, pensando na obra do Benedito, e eu acho que hoje a gente fecha bem, né? A gente conseguiu fazer um enlace assim, de tudo que a gente foi debatendo durante o evento, né? Fiquei bem feliz com a nossa conversa. Agradecer quem esteve aqui com a gente, agradecer o professor Álvaro, a professora Sandra aqui, né? Junto comigo, liderando o grupo de pesquisa Telas. Convidar vocês, né, para seguir nossas redes, as redes do professor Álvaro, né? A revista, pós-créditos, as redes do Telas, GP Telas no YouTube, no Instagram, tudo GP Telas, o site também, gptelas.com. Então, agradecer novamente, acho que professora Sandra. Eu queria deixar registrado, eu queria agradecer imensamente a nossa plateia, a professora Aline, que está à frente de tudo isso, e particularmente, muito especialmente, ao professor Álvaro, eu queria deixar registrado que foi uma das lives que mais bem tecidas, eu acho, que mais me... Há um engajamento enorme nessa nossa live. Eu agradeço muito, muito, muito. Teve uma contribuição inestimável, professor Álvaro, principalmente se nós formos pensar na gênese de toda essa nossa atividade, vamos chamar assim, esse projeto específico do Telas em Tela, da telenovela em Telas, que é esse mesmo de fazer essa ponte segura, bonita e a intenção, né, da ponte ser assim. Não estou dizendo que ela necessariamente seja. E sem concessão. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço o convite, foi um prazer e, enfim, acho que espero ter contribuído com essa discussão sobre a telenovela que é muito... Quando eu estava no doutorado, muita gente perguntava assim, mas por que alguém estuda telenovela, né? Gente, porque a telenovela, ela interfere diretamente no nosso modo de vida, né? Cotidianamente, né? A telenovela, ela moldou a nossa identidade nacional, né? Nas últimas décadas. Então é por isso que a gente estuda a telenovela, porque ela é uma vitrine e um espelho, né? E fala de maneira muito complexa, né? Não tem como não estudar a telenovela, né? Sim. Tem que estudar. Enfim, espero ter contribuído um pouquinho com esse debate, com essa novela que eu acho muito bonita, que é Renascer. Contribuiu muito. Obrigada. Muito obrigada, que a gente possa Obrigado. continuar com esse diálogo que Isso. começou aqui. Tá? Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Obrigada. Tchau. Tchau.